eu sou a Júlia Neves, sou a host do GestCast, que é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre gestão em saúde, porque eu sou uma gestora em saúde, atuo como gestora há 14 anos e adoro estar trazendo convidados que ajudam muito a gente a caminhar nesse universo que não é tão simples de caminhar, né? Tanto nessa parte de empreendedorismo, de gestão, de assuntos, né, na verdade, sobre saúde, para a gente poder conseguir caminhar melhor, porque temos tantas informações do mundo e aí a gente precisa de estar sempre tentando trazer bons profissionais para a gente poder organizar melhor as nossas ideias. Hoje a gente está no episódio número 16, até eu às vezes me assusto, né? Porque é a felicidade da constância, da gente entrar num projeto e ir caminhando nele, e com uma super convidada aqui da minha frente, que vai ajudar muito a gente num tema que eu acho que é fundamental, que é a gente conversar um pouquinho sobre performance física e performance mental, que é o que todo mundo busca hoje. Eu tô aqui com a doutora Renata Artiles, que é nutróloga pelo Einstein e pela Abram e infectologista pela UERJ. Então, ninguém melhor do que essa super profissional para estar aqui dividindo esse assunto com a gente, que eu acho que todo mundo, né, Renata, busca muito isso na vida e às vezes sem uma informação de qualidade acaba se perdendo um pouquinho no caminho, né? Exatamente, Júlia. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com você. Sempre traz temas super relevantes, super gostosos, a gente ouvir, necessários. E é aquela história, né? Antes de começar, a gente estava aqui conversando exatamente isso, da dificuldade que é a questão do veículo de informações num dia de hoje que as pessoas querem tudo para ontem, né? As pessoas não sabem trabalhar para buscar e entender aquela informação às vezes que está sendo veiculada e acaba na verdade embasando toda uma vida, né? Toda uma alimentação, costumes, rotina em cima às vezes de uma mentira ou de uma coisa que foi veiculada de uma maneira errada. Então, conversar sobre performance física, mental, sobre performance humana, né? Com certeza é uma das maiores gestões que temos na vida, né? Nos gerir como seres humanos, gerir nossa saúde, gerir nossa rotina, é realmente muito difícil. Mas o caminho é muito gostoso também, é muito necessário. Renata, isso que você falou eu achei super importante, até pra gente poder trazer um pouco, assim, pra nossa responsabilidade, pensando assim, como você falou, assim, de se conhecer. Porque às vezes quando a gente fala, assim, sobre performance, aí alguém pode falar assim, mas eu também não tô querendo ser tanta performance física e mental. Mas é a gente ser a nossa melhor versão, né? E isso não quer dizer que você possa estar à frente ou numa competição. É sobre ser a sua melhor versão. E quando você fala isso, né? Aí quando ele falou sobre isso da gente procurar um pouco no Google, na internet ou no colega, né? É sobre a sua versão. E às vezes as pessoas confundem. Porque o que dá certo para um não dá certo para o outro. Porque o corpo de cada um funciona de um jeito diferente. Quando você atende isso no seu consultório, muitas pessoas devem chegar com isso às vezes, de pegar algumas coisinhas que dão certo para uma pessoa e de repente implantar na sua vida. Mas que cada organismo é um, né, Renata? Exatamente, na verdade só tem, né? Só tem embasamento, né, de vir em cima da vida do outro. Isso é uma coisa que acontece repetidamente com todo mundo. Inclusive com pacientes, pessoas de uma maneira geral, que estão com essa dificuldade, né, de se enxergar. E eu acho que vale a pena isso, é o mais importante. Primeiro, a gente tem que entender quem a gente é, quais são as nossas dificuldades, qual é a nossa rotina, para entender como que a gente vai melhorar o nosso caminho, que é diferente do caminho do vizinho, que é diferente do caminho do marido, da irmã. As pessoas são diferentes, são metabolicamente diferentes, são emocionalmente diferentes. E a questão da competição, né? Quando a gente fala de performance, as pessoas confundem muito com competição e não tem nada a ver. Na verdade, quando a gente fala de performance humana, a gente está querendo só que nós, como indivíduos, sejamos melhores a cada dia, né? Como nós mesmos. Então, a gente pode pensar sempre na nossa melhor versão. E como que a gente vai atingir isso? E a primeira coisa que eu acho que é muito importante é entender realmente quem você é, a questão do autoconhecimento, de se olhar para dentro, entender sua rotina,
quais são, no consultório, eu costumo perguntar muito qual é o seu maior fator sabotador, assim, né? Tem sempre uma grande dificuldade que atrapalha a gente a melhorar em todos os âmbitos, assim, na nossa vida. Às vezes é uma ansiedade, um problema familiar, uma condição de doença também, talvez, problema com o filho, problema com comida. Então sempre tem um problema. Problema com o dia muito corrido, não tenho problema de fazer não tenho tempo de fazer exercício. Então, às vezes as pessoas pegam essa questão, que é um fator, né, e usam como desculpa para milhões de problemas durante a vida, né? Então, entender o fator sabotador, entender como de fato ele te atrapalha, eu acho que acaba sendo uma chave aí. E isso que você falou, eu acho que não deve ser uma tarefa fácil. Antes da gente entrar assim nas dicas ou o que a gente pode fazer para poder a gente ter um pouco mais de autoconhecimento, eu acho que quando você foi falando isso, né, eu me lembrei na época que realmente eu atendia, e quando a gente começa a perguntar para o nosso paciente assim, mas o que leva a sua dor? É quando você senta, quando você levanta, quando a pessoa fica olhando assim pra gente, assim, parece assim, mas não sei. Então, às vezes, nem a pessoa sabe o que sabota ela. Ou ela fica tentando dizer alguma coisa que sabota, que não é verdade, só pra ela poder, porque aquilo ela lida mais fácil, mas ela não quer, ou por falta de conhecimento, ou porque aquilo ela não quer nem dividir com o outro, ou não quer nem pensar sobre aquilo. Porque dividir com o outro é onde o outro vai te cobrar. Tipo, olha, minha maior dificuldade, talvez, né, vamos pensar, para emagrecer é que eu como escondido à noite. E aí a pessoa não vai querer dividir isso. Ela vai dizer pra você assim, mas a minha maior dificuldade é porque eu trabalho o dia todo, não consigo levar nada, não paro. Aí chega no final do dia, eu não comi nada ainda. Mas, ou por falta de conhecimento para entender exatamente o que realmente é o seu problema. Sim. Ou de não saber mesmo, assim, né? Não querer dividir, ou não saber, ou não querer mexer ali, porque ali é difícil, né? Eu acho que a questão da fragilidade é muito importante, assim. As pessoas não querem dividir as fragilidades. Vulnerabilidade. Exatamente. Então tem aquele problema ali e a gente vai arrumar todo, né, uma coisa complexa em volta daquele problema, e às vezes a gente, como profissional, a gente tenta penetrar para entender o que está acontecendo ali no meio, e ele mesmo dá abertura para a gente falar. Mas é aquela história que eu falo, é difícil para todo mundo. É difícil para a pessoa que a gente admira, que acha que tá super natural, que é fácil, que parece que a rotina vai que vai. É difícil para todo mundo. E implementar novos hábitos é sempre uma questão extremamente difícil. Você sai de uma zona de conforto que você se considera que você está seguro ali dentro, né? Que nada. É claro que, poxa, conversar, Júlia, é claro que mudar um almoço, por exemplo, mudar um horário que você acorda, são coisas que interferem diretamente em quem você é, na sua rotina. E vamos conversar que qualquer tipo de mudança enche o saco. Se a gente repetir direto, não é fácil mudar. Né? Então, tem gente que a gente conversa que tem uma vida um pouco, com hábitos ruins há 60 anos, há 40 anos. Então, às vezes, chegar, cara, você nunca pensou em fazer isso? Por que você não faz isso? Não, sim, é fácil, tem várias questões, vários problemas, não dá. É aquela história, é importante lembrar, né, para quem está ouvindo, que não é fácil para ninguém. O que muda talvez seja a questão de objetivar coisas na nossa vida, porque nós somos seres humanos e a gente precisa levantar da cama todos os dias por algum motivo. Então todo mundo tem um motivo, todo mundo tem uma coisa que alavanca a vida da gente, né? Então, eu tenho sonhos, né? Eu tenho sonho de comprar uma casa, eu tenho sonho de melhorar o meu negócio, de ter filhos, enfim. Que, né, na verdade, essa questão do autocuidado também seja um objetivo diário. Eu acho que falta muito isso nos tempos de hoje. E muito porque as pessoas não têm tempo de olhar para elas mesmas, né? Então, trabalho, doação, família, negócio, né? E tudo isso é importante também. Mas eu acho que tá faltando aquele olhar. Antes de você chegar, até interessante, a gente estava tem um quadro que eu tenho no YouTube que fala assim, resume aí, Júlia, que é de um livro. E eu estava fazendo um resumo exatamente do livro Rápido e Devagar, que são os dois sistemas que a gente tem de pensar. E é muito em relação a isso. Por quê? Isso
é fisiológico. Então mudar é difícil fisiologicamente. Não existe mudar fácil para ninguém. Porque o nosso cérebro, ele é um poupador de energia natural. Sim. E a gente quer ir por um caminho onde a gente já está acostumado. Então, na verdade, quando você está acostumado com aquela rotina alimentar ou com aquela rotina de vida, é natural você ir por ali. E aí, às vezes, é onde as dietas falham muito é à noite. Sim. Porque você já usou o seu sistema lento de pensar durante o dia, tomou decisões, trabalhou, chega esgotado, porque o sistema lento ele tem uma bateria, né? Então a bateria acaba e aí chega no final do dia, que é quando você chega em casa e come o mundo. Por quê? Você já não tem mais o poder de decisão, você já não consegue mais entrar no seu sistema de decisão, você vai pelo sistema rápido, que é um sistema automático. O que tá automático para você? Comer aquele hambúrguer, Sim. comer um monte de doce, que é o te relaxa. Então, assim, nesse momento, é muito importante a gente já organizar o nosso dia, quando a gente quer mudar, de entender que no final do dia vai ser mais difícil, e é mais difícil para todo mundo. Sim. Então, aí que tem que estar organizado, aí que tem que ter a comidinha pronta, ou se é a rotina do sono, tudo tem que estar mais fácil num final do dia estressante, Sim. porque ali é onde a gente vai pecar. Exatamente. E na verdade é até uma questão metabólica complexa, porque quem tá tentando, eu vou emagrecer, então eu vou parar de comer, eu vou diminuir, eu não vou comer nada à tarde. E a gente, Júlia, tem uma quantidade de calorias que são basais, né? Que a gente fala, nosso funcionamento orgânico, a gente precisa de caloria para o coração bater, para o intestino funcionar, para tudo acontecer, para a gente respirar, para pensar. E as pessoas acham que é basicamente que a gente corta a ingesta e a gente vai emagrecer e tá tudo bem, né? Não é a melhor maneira, realmente uma hora que vai fadigar, cansa, atrapalha o nosso funcionamento fisiológico. E o corpo, ele tem essa necessidade de pedir, um pedido de socorro no final do dia para você ingerir aquelas calorias que deveriam ser ingeridas durante o dia e que não foram. E o paciente tem compulsão alimentar. Fora que a gente tem toda uma questão hormonal compatível com a alimentação também. Então, por exemplo, quando a gente acorda pela manhã, a gente tem todos os níveis de neurohormônios ali, dopamina, serotonina, que são hormônios da sensação de bem-estar. A comida também tá diretamente relacionada à liberação desses hormônios durante o dia. Quando a gente leva um dia cheio, estressante e tal, e chega em casa em jejum ainda, né, a gente precisa tentar regularizar. O corpo pede uma regularização do neuroeixo com a produção desses hormônios. Então, a compulsão alimentar é uma coisa, assim, totalmente normal em qualquer paciente que faça grandes restrições durante o dia. Então, é aquela coisa, não é fácil não, mas... Eu queria que você explicasse um pouquinho exatamente, porque eu acho que as pessoas começam errando exatamente por não conhecer, e que é natural a gente não saber exatamente isso que você falou em relação ao nosso funcionamento. E aí a gente trabalha num ciclo contra a gente mesmo, em vez de trabalhar num ciclo a favor. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que falam, né, que elas que elas funcionam melhor à noite, outras falam que funcionam melhor de dia, mas mesmo aquelas pessoas que funcionam melhor à noite e de dia, tem assim, porque eu trabalho a noite inteira e aí depois eu durmo até tal hora, então isso não é fisiológico pra ninguém. Pode ser aquela pessoa que gosta de dormir, uma que gosta de dormir às 9 e outra que gosta de dormir meia-noite, mas não pode ser aquela pessoa que queira dormir 4 horas da manhã. Isso não é fisiológico, né? Então, conta um pouquinho pra gente, de repente, como que é isso em relação ao nosso dia. Quando a gente acorda, o que tá liberando ali, o que favorece. Então, de repente, por que é bom fazer um exercício de manhã ou não? Tudo bem, vai da opção de cada um. Mas pensando no natural do nosso corpo, pra gente poder aproveitar. E, de repente, quem tá em casa aí, tenta adequar a sua rotina, de repente, em algum momento. Isso eu consigo. Esse eu consigo botar. Porque, às vezes, assim, acordei. Nossos hormônios, estão tudo favorecendo para você fazer isso. Dá para fazer? Faz, porque você vai estar de acordo com o que seu corpo está produzindo. As pessoas, elas vão contra. E aí não tem resultado, às vezes se esforçam e não tem resultado, né? Exatamente. Acho que a primeira coisa a entender é que nós somos animais. E nós somos animais diurnos. A gente tem animais com hábitos noturnos e animais com hábitos diurnos. O ser humano é um animal de hábito diurno. O ser humano precisa dormir, né? À noite, quando a gente regulariza toda a produção hormonal, aumenta o cortisol, aumenta todos os neurohormônios, os hormônios sexuais, todos eles são produzidos à noite
Não só isso, mas tem toda a função de organização do corpo, a função antioxidante. Então, tudo isso acontece de madrugada quando a gente está dormindo. E é interessante, né, que realmente o ser humano durma uma média de 7 a 8 horas por dia, né? Fisiologicamente seria o ideal. E quando se acorda no dia seguinte, né, o ideal é que se faça realmente o mais interessante, é que se faça exercícios pela manhã. Em relação a dormir, Ana, tem algum prejuízo, por exemplo, em relação ao horário? Tem um horário certo pra gente liberar alguns hormônios? Então, assim, tudo bem, hoje eu dormi 1 hora da manhã, mas se eu dormir sempre 1 hora da manhã, eu tô perdendo alguma produção de hormônio, assim? Tem alguma coisa, alguma dica que você possa dar, assim? O bom de dormir, pra gente poder pegar toda essa produção hormonal que você falou, é de tal a tal. Tudo bem, ninguém é uma máquina, vai ter um dia que você vai ter que dormir mais tarde ou não, mas o que não vai causar um prejuízo pra gente em produção de determinados hormônios, como você falou, da noite, assim? Como somos animais diurnos, a nossa produção hormonal, inclusive, é norteada pelo sol. Então, quando o sol nasce, a gente está com um pico de cortisol e a melatonina, que é o hormônio da noite, do sono, ela está baixa. A melatonina é um hormônio do sono, mas ela é antioxidante, ela é importante para várias coisas na questão metabólica. Então, a gente vai vivendo o dia, né? E durante esse dia, a gente vai diminuindo o cortisol, que é um hormônio do estresse, e que é importante que ele esteja alto pela manhã, porque ele que vai a gente levantar da cama todos os dias, é aquela sensação de fuga ou luta, vamos trabalhar, vamos render, vamos produzir, vamos nos exercitar, né? Então, com certeza, a pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de começar um exercício, o ideal seria na parte da manhã, né? Porque aí já tá com o cortisol dando aquela ajuda, né? Mais, que é muito importante. E aí a gente chega no final do dia, a gente vai ter uma inversão. Esse cortisol, ele vai começar a diminuir e junto com o sol indo embora, a gente vai aumentar um hormônio chamado melatonina, né? A melatonina, ela vai começar a ser produzida quando quando anoitece, né? Então o ideal é que durante a noite, né, a gente tente manter a nossa casa mais escura, né, para que realmente a luz branca, a luz amarela da nossa casa não atrapalhe essa produção, não se expor diretamente a telas muito grandes, a tela do celular. Então hoje em dia a gente tem maneiras de diminuir essa luminosidade do celular para não atrapalhar a questão da indução do sono, que é um dos grandes problemas que os pacientes têm, né? A gente vai dormir hoje em dia, é engraçado, Júlia, as pessoas deitam e querem dormir, apagar na mesma hora. Gente, você acredita que eu tava pensando nisso hoje? Que eu falei assim, gente, como que as pessoas são engraçadas? Porque elas são assim, elas estão ligadas, elas acham que o corpo é como se fosse um interruptor. Exatamente. Aí, isso é o imediatismo, que de repente ela acha assim, olha, ela tá lá, mexendo no celular, resolvendo coisa, liga a televisão, vê um filme, aí vê uma notícia horrível, aí resolve alguma coisa horrível, aí depois pega e fala assim, agora eu vou dormir. Aí ela fala assim, não consigo. O que meu olho não abre? Meu Deus, não consigo dormir, vou lá tomar um remédio. E não só isso, ele fica pensando nas coisas que passou no dia, fica pensando no que vai fazer no dia seguinte. Aí tá lá quase dormindo, aí vai lá, pega, não, calma aí que você tem que escrever um negócio aqui. Escreve alguma coisa pra não esquecer, aí volta e fica pensando nos problemas. Como que vai dormir bem? Aí essa pessoa ela tem problema pra dormir? Não. Ela só não se organizou pra dormir, porque ela não faz ninguém... higiene de sono, né? E aí às vezes a pessoa pega e fala assim, esse negócio de higiene do sono não é pra todo mundo. Gente, mas vamos parar pra pensar aqui. A gente tá querendo que esse corpo nosso, a gente leve o nosso corpo ao extremo. Como que a gente bota um estímulo na hora de dormir, aí acha que a gente vai só fechar os nossos olhos e vai dormir imediatamente. Isso não vai acontecer. A gente precisa de, pelo menos, começar a se preparar. Exatamente pelo que você falou. Existe uma produção de melatonina que a gente já atrapalha. Sim. Porque se ela começa a ser produzida quando começa a escurecer, e se a gente não se expõe ao escuro, o corpo da gente nem entende que ainda tá à noite. Perfeito. Porque tá todo mundo com as luzes brancas, tá tudo iluminado, a casa tá toda acesa, tá tudo... Televisão alta. Tudo. Como é que esse corpo entendeu, gente? Não entende. Outra coisa que é ruim demais. Aí vai lá e toma melatonina, né? Exatamente. Melatonina quando não são outros problemas, né? Remédios que são piores até para saúde a longo prazo. Então, outra coisa, outro péssimo costume também para a questão do sono, soneca depois do almoço, dormir no meio da tarde, deitar 20 minutos, meia hora que seja, não é fisiológico, tá errado. Né? Porque tá de dia, o corpo não tá nem entendendo que você precisa daquilo. Então, se aquilo ali tá sendo uma necessidade, aquilo precisa ser investigado, né? A gente precisa entender o porquê que tá precisando restaurar sono no meio da tarde.
né? Então, mostra que foi uma noite mal dormida. Exatamente, né? Que não tá sendo suficiente. Ou então fadiga mesmo, né? Que é uma questão, a gente tem que pesquisar a questão alimentar do paciente, às vezes é uma deficiência de ferro, de vitamina B12, que dão essa sensação de fadiga, esse cansaço. Então tudo precisa ser investigado, mas normal não tá, né? Então é isso, a questão de não, calma aí, não, pô, Renata, mas é bonito falar, porque eu tenho filho, eu não consigo dormir na hora que tem que dormir, depois que a criança dorme, eu ainda tenho que fazer um monte de coisa antes de dormir, eu levo o trabalho para casa, enfim, cada um tem uma luta, cada um tem uma rotina. A gente conversa aqui, né, o que seria realmente o melhor a se fazer, mas a gente vai no nosso ritmo. É a questão da evolução do pessoal, né? Então você vai tentar ser evolutivamente melhor do que você é possível para você. Perfeito. Mas uma coisa a gente não foge. É que tudo tem consequência. Sim. Vamos para a vida adulta, né? Então as pessoas hoje elas estão muito infantilizadas, porque elas querem tudo e na verdade não entendem que tudo tem consequência. Então tá tudo bem, você tá entendendo que você tá passando por um momento, e eu converso com muitas pessoas, né, por eu trabalhar com muitas pessoas que trabalham à noite, pessoas que enfim, aí eu pego e falo assim, tá tudo bem, eu acho que é o seu momento, mas bota um prazo. Sabe por quê? Tudo na vida precisa de um prazo. Porque as pessoas entram, às vezes, nessa loucura aí que você tá falando de relatos que chegam no seu consultório e que não botam um prazo e que acham que um corpo vai funcionar normalmente, assim, nessa pressão, pela vida toda. Então, a gente tem momentos de crescer, a gente tem momentos que a gente é mãe, a gente sabe que eu olhava quando meus filhos estavam lá, eu falava assim, meu Deus, eu olhava 6 meses e falava assim, que inveja, essa pessoa dorme. Então, ou seja, são momentos, Sim, mas eu exatamente. entendo que vai passar, né? Mas tem pessoas que não fazem fases da vida, elas tornam aquilo como uma rotina, elas não botam início e fim. Olha, eu estou precisando de levar o trabalho para casa porque eu estou vivendo um momento, porque eu estou precisando de ganhar mais, ou porque eu estou no momento da minha profissão, ou porque eu estou estudando para o mestrado, ou porque acabou aquilo, eu volto para minha vida normal. Então, assim, tá tudo bem, todo mundo vive seus momentos, mas não venha me dizer que você não consegue dormir porque você não sabe por quê, ou porque você tá tomando um remédio todos os dias porque você não sabe por quê, ou porque você acorda sem disposição, você não sabe por quê. Então, vida adulta. Então, entenda que você tá passando por um momento da sua vida que você optou, ou porque é sua necessidade agora, mas que isso traz consequências. Sim, exatamente. E a longo prazo a gente vê isso sim, uma frequência tão grande. A tal da síndrome da deficiência energética, né? O famoso burnout. E quando a gente fala de burnout, não só é questão emocional, não. A gente tem sintomas físicos de burnout, né? A gente tem sintomas físicos. O paciente tem esquecimento, tem dificuldade de dormir, tem problemas, alterações de metabolismo ósseo, tem alterações de produções de hormônios. Então, são coisas que a longo prazo, né? Enfim, Vamos dar 3 diquinhas, Renata, que, assim, por exemplo, agora para alguém que tá precisando de dar uma organizada nesse sono, porque falar de performance física e mental tem tudo a ver com sono. Pessoas que não dormem bem, pessoas que estão sempre induzidas por medicamentos, não que não sejam necessários e eficientes para determinados casos, né? Mas que isso não seja banalizado por qualquer pessoa por não fazer a sua parte, né? Eu acho que cada um precisa fazer a sua parte, caso precise de complementar com algum medicamento, o medicamento tá aí para isso, né? Sim. Mas 3 dicas, às vezes, que você possa dar, que sejam, às vezes, uma dica simples, assim, que a pessoa pode, de repente, começar a implantar hoje à noite, por exemplo. Ok. Primeira coisa, rotina de sono, né? Então, por exemplo, acordar sempre no mesmo horário e dormir sempre no mesmo horário. Isso tem que ser ensaiado, né? O corpo não vai aprender que ele precisa começar a se desligar, ou enfim, é sábado, Renata, domingo. Interessante que acorde sempre no mesmo horário e que se durma sempre no mesmo horário. Então, vamos pensar aqui, né? A gente normalmente bota o despertador pra acordar. Vamos tentar botar o despertador pra dormir? Sim, não é? Perfeito. A gente vai lá e bota assim, ó, 9... Lá em casa tem uma rotina. Né? Lá em casa tem uma rotina. Chega 9 horas, parece caso de gente da roça. Chega 9 horas, e meu marido, né? E isso que é super engraçado, né? Porque dentro de uma família, as pessoas têm hábitos diferentes. E aí chega 9 horas, minha casa já tá toda escura. Meu marido deve estar assim, gente, cadê essa louca que apagou tudo? Sou eu. Crianças vão me subir.
dormir. Porque, assim, eles estudam de manhã. Então, aí sobe, vamos dormir. Começa 9 horas. Começa a tomar banho, começa a brincar um pouquinho lá em cima, já sem o estímulo de videogame, nananã. Então, a gente tem 1 hora dentro do horário que sobe, eles dormem às 10. Então, quando sobe, eles já entram, teoricamente, nessa rotininha. Perfeito. De um banho, já tá longe do videogame, né? já tá ali dentro do quarto. Então, eles já estão entendendo que eles estão, sem saber que eles estão se preparando. Exatamente. E aí, depois eu chego, eu também já tô me preparando, aí depois eu chego do quarto, aí eu apago a luz, a gente faz uma oração, aí meus filhos amam que eu faço massagem no pé, então, ou seja, né, se você tem a possibilidade de alguém que faça uma massagem no pé, acabou, olha só, né? tá aí a dica da Júlia, massagem no pé todos os dias ajuda a dormir melhor, com certeza. Então, é só achar essa pessoa, né, porque eu ainda não achei que faça em mim. Não é fácil, não. Fazer é fácil, agora tem que arranjar alguém que faça, né, mãe, então, né, então os meus filhos, assim, naturalmente a gente já vai entrando numa rotininha, assim, pra conseguir organizar melhor. E eu super, assim, criança, meio relutante nisso, mas eu super, assim, às vezes eu falo assim, quando eles falam, mãe, hoje eu tô tão cansada, eu falei assim, tá vendo? Ontem a gente acabou não conseguindo, porque ou teve um aniversário, ou porque aconteceu alguma coisa. Aí eu falei assim, tá vendo, filho? Quando a gente sai de uma rotina, a gente tem as consequências de não dormir bem. Não é que a gente não possa, mas são escolhas. Então, quando a gente escolhe não fazer o que a gente faz de um jeito que funciona pra gente, a gente entende que no outro dia você vai ficar um pouco mais cansado. E aí vai sendo por escolhas. Ó, hoje eu escolhi dormir mais tarde, mas saiba que amanhã você vai acordar um pouquinho mais cansado, tudo bem? Então, eu acho que isso já vai aprendendo a todo mundo a se organizar. E a entender que hoje eu dormi mal, amanhã eu vou ter que me esforçar um pouquinho para dormir um pouquinho mais cedo, ou me organizar, né? Eu acho que a rotina do sono é importante até pra gente poder criar na nossa casa, né? Na nossa família, gente, colocar né? os nossos filhos. Que os nossos filhos não tenham os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades com isso. A questão do exercício físico de manhã também, Júlia. Olha, impressionante como no consultório, quando o paciente consegue reorganizar os horários de treino ou começa a realmente treinar, né, na parte da manhã, e qualquer tipo de treino, pode ser um treino resistido, pode ser uma caminhada, como que melhora a qualidade, né, e a questão da indução de sono à noite. Assim, com certeza é uma das melhores dicas que eu poderia dar aqui, né? Então, se puder, acordar e botar numa rotina, na verdade, já começar a fazer o exercício pela parte da manhã. Isso, e é aquela questão, tem gente que não consegue, mas quem não consegue acaba tendo um estímulo de produção de cortisol à noite. Então, quando o paciente chega mais tarde, tem uma certa dificuldade de dormir, sim. Uma outra coisa importante é tentar comer coisas mais leves antes de dormir. A gente acha que não, mas a própria digestão é uma coisa que aumenta a termogênese, que é a tal da termogênese alimentar. Quando se come muito à noite, a gente aumenta a atividade, a gente aumenta a termogênese, né? Aumenta o calor dentro da gente. Então é uma coisa que não que estimula e que não te ajuda em nada. Então tentar comer uma coisa mais leve, né? E não comer tão próximo à hora de dormir. Então seria interessante também, não comer nada de muita coisa, né, para te ajudar nessa questão também. Pensando na performance, assim, que a gente fala em relação a gente ter uma performance de pensamento, para a gente poder ir melhor durante o dia, no trabalho, ou se tem uma prova, se tem alguma coisa importante para fazer naquele dia, tem algum alimento que atrapalha a gente, ou tem algum alimento que pode ajudar, porque às vezes as pessoas também acabam indo pelo caminho mais fácil. Eu vou tomar um remédio, um estimulante, ou vou tomar café, ou vou tomar sei lá o quê. Então, e às vezes ele come alguma coisa que já dá um efeito rebote nessa organização dos pensamentos e não está sabendo. Isso é verdade? Tem alguma coisa que a gente possa se preparar, se tem uma prova, se tem uma reunião importante, se tem um dia que vai precisar de muito, assim, pensamento bem ativado, né? Tem alguma dica, assim, em relação... Primeira coisa, diminuir fadiga, né? Então, o paciente que está fadigado, a pessoa que está fadigada, não adianta, a gente pode fazer de tudo, pode comer as melhores coisas do mundo, que ela vai continuar fadigada. Então, melhorar a questão do sono. Por exemplo, cafeína é uma substância que limpa os receptores de fadiga. Então, momentaneamente, durante aquele período, às vezes o paciente até está fadigado, não produz os hormônios direito, está tudo errado. Ele toma café naquele momento, é como se durante o momento que a cafeína está agindo, ele tivesse esses receptores limpos. Sendo que depois o negócio vai piorar, a fadiga vai vir dobrada, né? Porque a gente usou uma energia que a gente não tinha, como se fosse assim, bater o motor, né? Mas a questão alimentar, eu acho que
Se alimentar de rotina, né, como a gente costuma conversar na consulta, e como a gente sabe que é importante, né, ajuda muito na questão da performance física. Da onde vem, né, a questão da energia para a gente pensar, para a gente agir, para a gente poder funcionar? Vem de glicogênio hepático muscular. A gente não vai mobilizar reserva energética difícil para a gente pensar na hora da prova, por exemplo. Tem que ser uma coisa de fácil acesso. Exatamente. Né? Então, o glicogênio hepático muscular tem muito a ver com as coisas que a gente comeu 12 horas antes, por exemplo. 12, 10 horas antes. Então, por exemplo, se você tem uma prova no dia seguinte, você jantou com qualidade, comeu coisas saudáveis, você tomou um café da manhã legal, restaurou aquele glicogênio hepático muscular, então a gente vai conseguir pensar melhor na hora da prova. Outra coisa importante também é que pouco se fala, Júlia, tem um suplemento, né, que é um suplemento de nível de evidência A, que ajuda muito na questão da neurocognição, do pensamento, de aumentar a produção de energia no tecido do sistema nervoso central, que é a creatina. A creatina a gente estuda muito, né? Até na própria síndrome pós-Covid, com esquecimento, né? O paciente que tem muito esquecimento, o uso de creatina regular, né, ajuda muito também. E creatina normalmente a gente tem é um aminoácido não essencial, então a gente produz e a gente também ingere pela alimentação. Mas quem não se alimenta tão bem, né, como deveria, não come a quantidade de proteína adequada, não consegue ingerir a quantidade de creatina. Então é muito interessante fazer essa suplementação, principalmente quando tem essa questão de fadiga, dificuldade de pensamento, para fazer uma prova, para estudar, né? Outra coisa também que não pode faltar é B12, ela é diretamente relacionada à fadiga mental. Então, se a gente está cansado... Você está cansado o dia todo, logo tem que investigar B12, nossa, né? muito. Se a gente pega aquela pessoa que lê e não absorve, que não aprende, que esquece a memória recente, coisa acabou de falar, está repetindo a mesma coisa. Então, o B12 é muito importante, né? Lembrando que o valor que os laboratórios dão normalmente não é um valor que realmente é interessante, é importante, né, pra gente. Então, por isso que é muito importante procurar um médico para buscar fadiga, dificuldade de aprendizado, de rendimento no trabalho, tem que ver também. E o ferro, que é deficiente, dá uma fadiga física importante também. Então a questão do sono, né, enfim, da preguiça da movimentação, né, que também é um carregador, né? Ele tá ali muito, como, né, se estivesse fazendo o trabalhadorzinho do nosso sangue para poder caminhar as coisas. Ferro, né? Sem ferro, o corpo não respira, não responde, né? Todas as nossas células respiram ao mesmo tempo, e sem ferro a gente não leva oxigênio para aquela célula. Então é de extrema importância também. Eu acho que para falar de performance de trabalho, de estudo, eu acho que o mais importante é a gente conversar sobre sono, sobre deficiências de micronutrientes específicos, né? E de organização, né? Organização para as coisas renderem, para você conseguir estudar, para conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Isso é muito importante. Renata, eu percebo, né, quando a gente está falando assim, quando você fala sempre em relação a isso, da pessoa poder olhar um pouquinho, fazer a reposição, aí às vezes o caminho sempre mais fácil é olhar, vamos ver aonde que é isso, cadê essa creatina aí que a doutora Renata falou para eu comprar. E é muito importante essa individualização da gente entender, como você falou, em relação assim, procurar alguém para de repente estar olhando esse exame, porque às vezes isso é o normal, mas não é às vezes o que está faltando em você. Então precisa realmente ser feita uma coisa muito específica e que alguém não é, às vezes a pessoa pega o exame de sangue e começa a olhar lá, eu vi que isso aqui meu tá baixo, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo. Engraçado que o paciente já vem com o exame marcado, né? Baixo, caneta vermelha, caneta azul. Olha isso que eu marquei, são esses que estão com problema, já te ajudei. Exatamente, é isso que a gente encontra. E eu acho, Renata, que isso está muito relacionado a essa grande oferta que a gente tem de informação. Sim. Eu acho que isso é muito bom. Os tempos que a gente está vivendo hoje são muito, assim, importantes, eu acho, essa globalização. Mas esses dias eu estava escutando uma coisa que me fez pensar como que é curioso isso. Porque através das redes sociais, através dessa globalização toda, a gente começa a conviver com pessoas que não são pares nossos. E como que isso é engraçado? Por quê? A gente tá aqui, mas a gente vê a vida completa de uma pessoa que, se não fosse através das redes sociais ou dessa globalização, a gente não saberia tantas informações da vida da pessoa. E aí a gente olha aquela pessoa que tá anos-luz à nossa frente,
ou que vive um mundo que não é o nosso, ou que tem experiências que não são as nossas, ou que convive em locais que não são os nossos, e que a gente acaba querendo se comparar, ou querendo ser igual, ou enfim, querendo ser diferente, porque antes isso não acontecia, a gente não era exposto a conviver com tantas pessoas. Então a gente tinha aquele lugar restrito, que era a nossa casa, nosso bairro, a nossa família, e aí a gente convivia com aquelas pessoas, que normalmente é o natural, a gente acaba convivendo com pessoas que são mais parecidas com a gente. E aí, com as redes sociais, com essa globalização, a gente começou a conviver com pessoas que não são do nosso cotidiano, que são muito diferentes, a vida é muito diferente da gente. E essa comparação em relação a corpo, em relação à alimentação, em relação a frustrações, né? Porque a vida das pessoas parece muito distante da nossa, porque a nossa é horrível, olha, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. E eu acho que até, enfim, existe tudo isso em relação à veracidade dessas informações, que a gente sabe que isso, as pessoas editam a vida e mostram realmente o que elas querem mostrar, mas ao mesmo tempo que realmente aquilo pode existir mesmo, mas enfim, é um outro patamar, ou é uma outra pessoa, ou ela vive numa realidade muito diferente da sua. Ou não mostra também o lado ruim da vida dela, Júlia. Isso, exatamente. Coisa, assim, né? Não existe perfeição. Edita às vezes aquilo ali. Então eu acho que assim, sempre tem muito uma comparação e a gente sempre vem para essa infantilização de achar assim, por exemplo, a gente vê, vamos pensar. Eu acho que isso é muito comum nessa época do ano, todo mundo tá pensando já no biquíni, todo mundo tá pensando que vai ter que acabar expondo um pouco mais o corpo, e isso acaba gerando um pouco mais de desespero, depressão, vontade de querer tudo ao mesmo tempo, exatamente. Loucura. E aí olha aquela pessoa lá, primeiro, um pedaço da vida editado, porque às vezes a gente mesmo, quando a gente tira uma foto, gente, fiquei ótimo nessa foto, né? Mas às vezes quando eu me olho, nem sempre aquela é a realidade. Às vezes é a posição, às vezes é a luz, às vezes é o filtro, às vezes é o Photoshop, e a gente acredita naquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que a gente pensasse também numa forma adulta, que será que o que aquela pessoa está disposta a fazer para ter aquele corpo, você tá? Né? Porque às vezes as pessoas elas querem sempre isso do mais fácil. Queria ter o corpo daquela, mas você está disposto a fazer o que aquela pessoa faz? Né? Então, eu acho que você que convive muito com as pessoas, eu acho que a gente está começando por a gente ter acesso a muitas pessoas, a gente criar uma ilusão e se decepcionar, ou correr para uma loucura, eu quero um remédio assim que me faça isso, eu quero sei lá o que, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo de forma imediata, agora, porque ela aí a gente pensa assim, nossa, mas tá todo mundo magro, ou tá todo mundo inteligente, só eu não tô. Por quê? A gente olha pro que a gente quer olhar, a gente busca o que a gente tá, como eu falei assim, gente, olha, antes de você entrar, eu falei, esse assunto tá muito em alta, né? Mas é porque eu tô só escutando sobre isso, a gente acha que tá todo mundo falando sobre isso, mas não é verdade, às vezes é o nosso olhar, a nossa busca, e a gente busca, igual quando ele fala, tô querendo comprar um carro vermelho, nossa, mas parece que só apareceu o carro vermelho, e é assim. Então às vezes as pessoas acham, não, mas tá todo mundo magro, mas é porque você tá buscando isso agora, porque agora como você tá pensando no seu corpo, você só busca ali pessoas magras, aí só aparece pessoas assim, rede social já te traz o que você quer ver, né? E aí começam as loucuras, né? Eu acho o seguinte, no final das contas, não tem ninguém satisfeito. A gente acha que aquela mulher da rede social tá linda, maravilhosa, perfeita, ela não tá satisfeita. Não tá. E não existe um caminho fácil, né? Basicamente, não existe facilidade. E o que a gente mais encontra, Júlia, é isso. São as pessoas que querem ter aquilo, né, que elas não fazem por onde. Então, todos os dias, né, a gente pega durante a consulta, eu tento entender a rotina daquele paciente. E eu sempre pergunto, mas você acha que a sua rotina atualmente está compatível a quem você quer ser? Né? Até porque para a gente ter uma rotina, a gente precisa construir uma pessoa que você quer ser. Né? Então as pessoas não têm essa ganância, né? De tentar buscar a sua melhor versão, né? E aí, mas querem ser, aí já começa, né? O paciente chega no consultório querendo usar a canetinha, uma canetinha, eu quero a canetinha, tá querendo esse remédio tá que também fica inteligente, parece que emagrece e deixa a gente inteligente, né? É isso que a gente encontra. Aí a gente vai, mas come o que de café da manhã? O que você toma de café da manhã?
Ah, doutora, eu como um pão com manteiga, um café com açúcar. Então é aquela coisa, mas você não vai conseguir emagrecer nem com canetinha e nem com o remédio que deixa você mais inteligente, né? Então é aquela história. O remédio, por exemplo, qualquer tipo de medicação ou de facilidade totalmente entre aspas, né? A medicação ela serve para te ajudar a chegar em um lugar, mas ela não te apresenta o caminho, ela não te leva. A medicação não é um táxi que te leva onde você quer, né? A medicação vai te ajudar a corrigir problemas metabólicos, né? Dificuldades que você tem e vai te fazer chegar de uma maneira talvez menos sofrida um pouco mais lá na frente. Mas a medicação, ela tem suas indicações. Então, não é todo mundo que vai ter o mesmo efeito com a canetinha. Não é todo mundo que tem um benefício com canetinha. Não é todo mundo que tem benefício com remédio que é anorexígeno, que deixa o paciente mais inteligente. Então, vai depender se aquela medicação é bem indicada, né, e que se condiz com a rotina do paciente. Né? Então, isso é muito importante. E o que a gente vê é paciente que chega na farmácia, compra o remédio, né? Aí chega um problema grave que a nutróloga fica doida. O paciente que chega, compra o remédio na farmácia, não muda o estilo de vida, usa a medicação, aí depois, enfim, ficou sem comer, ficou sem treinar, perdeu músculo, perdeu gordura, perdeu tudo junto, perdeu vida, né, que a gente fala, perdeu saúde, aí tira a medicação e volta a engordar tudo exatamente igual e fala que o problema é da medicação. Né? Ainda tem isso, porque tem gente que precisa da medicação. Isso. E tem gente que quer que a medicação faça uma coisa que quem deveria fazer era ela. Né? As pessoas estão sempre nessa busca enlouquecida a gente fala assim, pela bala de prata, né? Que na verdade é aquele atalho que vai fazer o que na verdade ela não está disposta a fazer por ela. E a gente aqui não está de jeito nenhum falando que não está certo, né? Por exemplo, uma pessoa de repente que precisa de um remédio para induzir o sono, ou uma pessoa que precisa de um remédio para emagrecer, exatamente. Ou uma pessoa que precisa de um remédio para poder ativar um pouco mais o foco, exatamente. A concentração, porque existe uma patologia. Sim, exatamente. Ninguém nasce perfeitamente, né? A gente sempre nasce com um errinho inato do metabolismo. Todo mundo tem um errinho de fábrica, né? E esse errinho de fábrica, ele não, na grande maioria das vezes, não dita a vida de ninguém, tá? Nós somos 80% meio, 80% estímulo. E 20% fica a cargo ali da genética, que assim, hoje em dia a gente sabe que não define vida de ninguém, né? Que não é predisposição. Na verdade, se a gente tem uma rotina linda, a genética ficou totalmente segundo, terceiro plano. Hoje a gente fala muito sobre a epigenética, né? Perfeito. Que é exatamente o que a gente faz com a nossa genética. Exatamente, é isso. Nós temos o corpo que a gente quer ter, né? Basicamente. A gente tem o que a gente busca ter. Né? Então, a busca é difícil, mas é basicamente isso. Então, você vai fazer a mesma coisa todos os dias e você vai colher como um investimento lá na frente o fruto do seu esforço. E você vai continuar colhendo, porque nós respondemos a estímulos o tempo todo. Durante vários momentos da nossa vida, nós estamos sempre respondendo a estímulos. Né? Então, se você agora está fazendo exercício, está comendo bem, amanhã você vai colher os frutos daquilo que você fez ontem. Agora, se é um momento mais difícil, você não está conseguindo dormir, não está conseguindo manter uma dieta adequada, depois de amanhã você vai colher exatamente esses estímulos. Entenda, eu acho que está tudo bem. Eu acho que é assim, por exemplo, ninguém também vai ter uma vida totalmente organizada em relação, como a gente falou, todo mundo tem que dormir bem. Não, a gente também não dorme bem todos os dias. A gente passa por períodos de dificuldades igual a todo mundo. Mas eu acho de entender assim, olha, eu entendi onde eu tô. Eu sei, não é inconsciente. Eu tô entendendo que eu não estou dormindo bem. Eu estou entendendo que eu não estou me alimentando bem. Eu estou entendendo. Eu acho que as pessoas precisam só de parar com um pouco desse vitimismo. Olhar, entender o que está acontecendo, qual é a sua demanda. Eu tô engordando agora porque eu não tô conseguindo. Tô passando por um período muito estressante da minha vida e não tô conseguindo manter o foco. Tá tudo bem. Agora eu vou focar para resolver esse problema. Quando eu conseguir me organizar psicologicamente, eu volto para minha vida normal. Sim, claro. Não é? Claro. Então, porque às vezes também a gente entra em dois loopings, né? Tanto de se cobrar muito e parece que a gente cansa. Então, porque assim, não tô conseguindo emagrecer. Mas eu não consigo dormir. Não, isso não é pra mim.
tá tudo bem. Então talvez você tá passando por um momento que isso tá acontecendo. Mas por que você não tá dormindo bem? Eu acho que a gente tem que se perguntar mais os nossos porquês. Sim. E passar às vezes a mão um pouquinho na nossa cabeça. E eu digo isso, né, porque cada um é um. Então eu sou muito dessa fase também, porque eu sou muito rígida comigo. Então existe as pessoas com dois opostos, aquelas que são muito permissivas e aquelas que são muito rígidas. Eu sou essa. Eu sempre vou ter a tendência de, na verdade, jogar toda a autorresponsabilidade, tudo que tá dando errado do mundo pra mim. Então eu pego e falo assim, meu Deus, mas que tá dando culpa é minha? O que eu tô fazendo de errado? Que é um problema também, Ju. Que é um problema. Né? Nós somos, é evolução pessoal, Isso. A gente precisa melhorar isso É também, um problema, né? Então às vezes também, por isso que eu tô falando assim, então em relação àquelas pessoas, é uma coisa que eu também tô tentando melhorar em mim, é exatamente isso. Hoje eu não dormi bem, mas eu não vou entrar na loucura e falar assim, meu Deus, Júlia, poxa, mas ontem você não conseguiu tomar seu banho, não conseguiu ir lá rezar com as crianças, não conseguiu fazer sei lá o quê. Tá tudo bem, você não conseguiu, você não estava afim, você teve que trabalhar, tá tudo bem, você não dormiu bem, entendeu, né? Deu ruim, hoje o dia foi péssimo, tá com dor de cabeça porque não bebeu água, mas assim, isso é autoconhecimento, de entender assim, olha, eu, por exemplo, no final do dia, se eu não beber água, eu fico com uma dor de cabeça alucinante. Eu já sei. E isso acaba acontecendo muito no final de semana, porque durante a semana eu tenho a rotina de estar com minhas garrafas, igual a louca da garrafa. Aí eu bebo uma garrafa na ginástica, depois eu bebo uma garrafa de manhã, bebo uma garrafa à tarde e complemento com alguns copinhos d'água durante o dia. Perfeição, né? A gente aí chega no final de semana, eu não tenho essa rotina das garrafas. E aí eu finalizo o dia com dor de cabeça. E aí eu logo entendo, falei, gente, tudo tem as suas consequências. Sim. Mas que tem dia que a gente não tá afim de sair com essas garrafas ou de beber água. Total. E tá tudo bem, sim, né? O que eu falo normalmente com os pacientes, né? A gente tem ali, por exemplo, uma Júlia 0, uma Júlia 100%. Por mais que você seja uma pessoa que se cobre e tente sempre estar no seu 100%, né? Que a gente saiba viver nos 50, 60, que a gente saiba estar ali também, né? E entender que a gente vai precisar ficar oscilando ali, né? E que a gente nunca se perca também pro zero, né? Então, o que você tá tudo difícil, tá tudo péssimo, o dia tá complexo. Mas o que a gente pode hoje, fazer aqui? É esse dia, né? Exatamente. Como é que a gente pode... o que a gente pode fazer para aliviar? Pô, tô cansada, vou tentar dormir mais cedo. Ou, poxa... O que te faz bem? Isso entra mal. muito no autoconhecimento, né? Exatamente. De você realmente poder se cuidar nesse momento e realmente ter uma segurança, né? Se sentir segura na sua rotina. Então, por mais que às vezes esteja complicado, que você não vai conseguir ser o seu 100%. Sua melhor versão, né? Sempre, porque ninguém vai conseguir ser sua melhor versão. Né? Na verdade, durante a nossa vida, até a estação do ano vai interferir na nossa composição corporal. Né? No inverno, a gente tende a comer mais, é fisiológico. A gente tem mais fome e a gente é cobrado para aumentar o tecido de gordura para a gente, por exemplo, estabilizar a temperatura. Então, até isso. E aí? Aí a gente vai ficar se cobrando? O paciente hoje em dia ganha 100 gramas na balança no final de semana e já fica, meu Deus, eu vou fazer um jejum punitivo de 2 dias, eu vou ficar em jejum, não vou tomar café da manhã para regularizar aquilo. Aí faz aquela restrição, aquele sofrimento, né? Aí chega no final de semana, aí não, calma aí que eu mereço. Eu mereço. Vai de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100 e ninguém fica assim, isso fadiga. E ninguém consegue constância nisso. Ninguém consegue viver no 100%. Por isso que é extremamente saudável. A gente entendeu o que são 50, 60... E permear ali. Sim, e de repente, assim, entender que você vai ter momentos de 100%, mas você vai ter momentos de 50%. Total. E você vai voltar pra lá. Então, tá tudo bem o dia que você não tiver no 100%. Porque você não vai estar no 100% sempre, né? E a vida, gente, vai ter hora que você vai chegar em 40, em 30, mas que você volte para um lugar de segurança, né? E que você se cuide. E os extremismos nunca funcionam, né? Então, a grande maioria das pessoas que não consegue levar uma vida mais saudável, né, e ter a tal da performance que a gente tanto está falando aqui hoje, é porque não conhece os seus 50%, 60%. São pessoas extremistas que querem. E a constância dos 50% te leva muito mais longe do que aquela pessoa que tem 100 hoje, 0 amanhã, 100 hoje, 0 amanhã. Então, é um ritmo, é um passo a cada dia, né? Então, não adianta você correr hoje e ficar sentado 3 dias
nenhuma. E se você, de repente, ficar ali no 50%, bate sempre, mas volta, o seu normal é aquele 50%. Então você tá sempre avançando. Sim, exatamente. Num ritmo constante, né? É e que de repente não zera e nem fica sempre lá, porque Exatamente. ninguém suporta ficar As pessoas sempre. têm que conhecer os seus 50%. Tem que conhecer. Quando você puder fazer mais um pouquinho por você, tudo bem. Quando você não puder, você está ali no seu limite de segurança. Eu falo, por exemplo, com o paciente, ou quando você acorda todos os dias, você vai lá e escova o dente. A gente não fica pensando o tempo que a gente está perdendo escovando o dente, o quanto aquele tempo poderia estar sendo usado para outras coisas e usando desculpas para não escovar o dente, porque é uma coisa que está medular. Ou seja, está natural. A gente está pegando escova de dente, a gente está pensando em outras coisas, está fazendo outras coisas, às vezes escovando o dente ao mesmo tempo. Talvez falte para essas pessoas tentar medular esse tipo de estímulo, né? É uma atividade. E quando eu falo de exercício, gente, eu normalmente costumo falar, Júlia, se não gosta de nada, faz o que você menos odeia. Coloca aquilo como se fosse um tratamento de saúde, porque então, exercício físico é tratamento de saúde. Todo mundo tem que fazer. Tem né? que fazer. Não existe não gosto, né? Porque o corpo, ele produz hormônio, o nosso corpo precisa desse movimento. Exatamente. Né? Nós somos animais e precisamos estar em movimento. Nós somos animais acumuladores de energia, tá? É nosso isso, da nossa raça, da nossa espécie, quer dizer. E se a gente só acumula e não gasta, né, acontecem os problemas metabólicos, que pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois, mas a conta chega, né, porque acaba desregulando o metabolismo inteiro, se a gente não faz o que a gente foi programado geneticamente para fazer, né? Então é isso, talvez o que falte é menos extremismo e mais meio do caminho mesmo, sabe? Adorei as dicas e eu acho que isso que a gente tá assim nesse finalzinho falando pode ser o caminho para muita gente, porque sabe aquela pessoa que tá tentando emagrecer 20 quilos? Ela só precisa de começar pelos 50%. Então, de repente, assim, às vezes as pessoas querem mudar do 8 pro 80. Então, ou seja, eu como besteira o dia inteiro. Quer dizer que amanhã você não vai comer nada? Perfeito. Não, diminui um pouco. Sim. Acha que assim, você tá lá no zero. Vamos achar onde é o seu 50%? Aonde você pode permear, assim, o que é mais fácil pra você. Porque isso gera constância. Exato. Porque as pessoas tiram tudo e não conseguem manter aquilo. Aí no outro dia, aí depois estão frustradas porque não conseguiram. Então, começar uma atividade física, às vezes elas querem começar a correr, mas aí ficam mortas no outro dia. Vamos começar só a fazer 10 minutinhos, que é possível, né? Vamos achar o 5, você tá no zero. Então, não adianta você querer ser uma atleta, não adianta você querer ser a louca da alimentação saudável, não adianta você querer performar e falar assim, olha, eu não me concentro, não, mas hoje eu vou ficar sentado e vou ler 2 horas esse livro, porque eu preciso. Não vai, porque assim, talvez você só consiga aquilo nesse um dia, né? Então, às vezes, 5 minutinhos já tá ótimo. Exatamente. Todo dia. A constância que faz a gente chegar onde a gente precisa. O ser humano é altamente treinável, assim, sabe? E a questão da rotina na verdade, chata, mas é o segredo de qualquer coisa que a gente queira nessa vida. E eu falo com o paciente, na verdade, ninguém tá competindo com você. Calma aí, mas por que você quer emagrecer 10 quilos em um mês? Pra quê? Você tá correndo de alguma coisa? O que está acontecendo? Né? Sempre que a gente tem um objetivo, não, porque eu quero, por exemplo, perder 10 quilos. Se você chega lá, e aí, cadê? O que mais você quer depois disso? Normalmente o paciente volta a engordar. Então, não tem que pensar. Foi muito sofrido, né? Exatamente. E realmente ele quer se recompensar. Chega, agora eu vou comer, eu vou dar uma relaxada. E aí você recruta a célula de tecido de gordura de novo e acabou. Então, é aquela coisa. Ninguém está competindo com ninguém, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. Nós temos que nos comparar com nós mesmos. Então, que a gente seja evolutivamente melhores, mensalmente, anualmente, que sejamos pessoas melhores, que tenhamos a saúde melhor, que seja 10%, que seja 20%, o que você conseguir dar, como você vai conseguir se doar, né? E sempre vai ser recompensador, assim. Então, olhar para trás e ver uma caminhada da onde você veio, aonde você tá, né? Tão bonita, né? E entender que aquele caminho não tem fim, que é o mais importante de tudo. Não existe um lugar que você vai parar. Caminho, é o seu caminho. E é isso que você falou, você não tá competindo com ninguém.
né? Ah, porque fulano já chegou a começar, mas cadê fulano, né? Não, é o seu caminho, né? Então são as suas histórias, é o seu caminho, né? E normalmente quando chega assim, dezembro, finalzinho de ano, então a gente sempre se planeja para de repente começar um ano diferente. Sim. E esses dias eu tava até refletindo sobre isso, né? Porque enfim, né? Eu acho que é natural, mas eu tô passando por isso de um momento de muito cansaço, porque muitos processos novos, enfim, passando por muitas mudanças. Então realmente tá um mês bem cansativo pra mim. E aí a gente sempre tem aquela... Às vezes alguém fala assim, ah, que besteira, não vai mudar nada, porque é só um ano que acaba, outro que começa, tudo igual, não. Mas eu acho tão bonito essa esperança que nasce na gente. Eu acho que a partir do momento que a gente perde isso, quando o ano acaba, a gente se planejar para o novo ano. A gente ter esperança que a gente tá fechando um ciclo e que a gente vai começar outro. Eu acho isso tão mágico e isso dá uma sensação de descansar. A gente às vezes não descansou nada. Mas só entender assim, olha, ufa, esse ano acabou. Sim. Amanhã eu tô começando um novo ano. Ai, mas vai ser diferente, porque o ano tá iniciando suas novas possibilidades, novos momentos. Então eu acho isso muito legal da gente viver esse caminho, de entender, de fechar um ciclo. E às vezes pode ser uma dica para aquela pessoa que viveu um ano difícil ou tá vivendo um ciclo difícil. De que tal finalizar esse ciclo e abrir um novo olhar para um novo ciclo, né? De iniciar, de repente, aquilo que você deixou para trás nesse ano de que não consigo, isso não é para mim. Mas se isso realmente fizer sentido para você, né? Que tal achar esses 50% agora no próximo ano? De repente se organizar, não é para fazer metas enormes, não. Eu vou ser uma atleta ou eu vou emagrecer sei lá quantos quilos, mas que talvez você diga que em dezembro do ano que vem eu vou estar com sei lá menos tantos quilos, mas que isso vai ser construído um pouquinho todo mês com constância, né? Porque exatamente. O mais importante é a gente criar metas e permanecer nelas, né? Sim. Eu acho, Júlia, de tudo que a gente conversou até aqui hoje, né? A gente conversou de várias coisas e tal, mas se tiver que colocar a coisa mais importante da nossa conversa é a palavra constância. Né? Então, entender quem é você, respeitar o seu processo. Lembrar que o seu processo é seu, não é do seu vizinho, não é do seu marido, o processo é seu. Ninguém está mais interessado, né, em que você realmente seja melhor, performe na sua vida do que você mesmo. Então, independente da vontade das outras pessoas, as pessoas sempre vão querer dar pitaco em quem você é e no que você faz. Respeite o seu processo, olha para dentro de você, entende as suas necessidades, entende quem você é e vai na sua velocidade, né? Procure os seus 50%, né? E tente estabelecer rotina, tente fazer o dia a dia, porque assim as coisas vão acontecer. Adorei. Olha, eu tô até mais leve, assim, entendendo que agora eu tô preparada para finalizar esse ano estaremos preparadas. De 2022, recomeçar o ano de 2023 com novos planos, com uma nova organização, né? De estar sempre buscando essa constância e esse caminho do meio. Muito obrigada por tudo que você ensinou a gente, por ter dividido um pouquinho do seu tempo, porque o que eu falo aqui sempre, porque vocês são tão especiais e às vezes tem tanto poucas pessoas que têm assim acesso ou que podem estar fazendo uma consulta com você e de repente ter a oportunidade de poder te escutar, de poder que assim a sua mensagem consiga chegar a tantas pessoas que na verdade não tem a possibilidade de sentar numa consulta com você. E como que você hoje consegue assim ajudar tantas pessoas que na verdade não podem, né? Que não poderiam estar ali de frente com você. Muito obrigada por você ter dividido assim, ter feito essa consulta coletiva com a gente. Foi uma delícia. A gente adorou aprender um pouquinho com você. E vamos lá, hein? Vamos manter essa constância e achar aí, o seu 50% e segue nele. Que eu tenho certeza que 2023 vai ser muito bom. Obrigada pelo carinho, Júlia.
Gente, gosto muito de compartilhar, né? A gente conversa sobre muita coisa. Eu tenho um perfil na rede social, se vocês quiserem me seguir, doutora Renata Artiles. Tenham sempre crítica, né? Quando vocês olharem o perfil das pessoas que mostram uma qualidade de vida que às vezes não é a de vocês. Então vamos ter bom senso e vamos se olhar, né? Se entendendo, a gente vai conseguir saber exatamente do que a gente precisa e qual é o caminho que a gente vai percorrer, tá? Ó, fica essa dica porque a doutora Renata ela é super constante nas redes sociais dela. Ela dá muitas dicas muito boas lá. Ela conversa, ela responde, ela abre caixinha de perguntas sempre. Então tá aí, ó. Se a gente acabou não respondendo alguma coisa, se ficou alguma curiosidade, vai lá porque ela tá sempre abrindo uma caixinha de pergunta e responde tudo com maior paciência em vídeo, explicando, ajudando muita gente. Parabéns por todo o seu trabalho, além do físico, na parte digital também, chegando em tantas casas, em tantas famílias. Obrigada, Júlia. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.